dizendo. E daí vocês né? começaram em casa? Foi indo. O Rogério sempre teve, ele sempre dizia que ele e Jesus era assim, né? Então ele tinha uma fé inabalável em Jesus, né? Ele me mostrou essa fé. Ele que colocou em mim essa fé em Jesus, sabe? Mesmo antes de nos converter. Então ele sempre trouxe para mim essa alegria de viver em Jesus, Sim. sabe? Olha, tenha fé, né? Jesus está conosco. Eu sempre ali, né? Depressiva, enfim, sempre tendo os meus tombos em relação à fé em Deus, né? Porque você questionava? Questionava, você questionava muito a Deus, né? Muito, sabe? Aqueles questionamentos, aquelas dúvidas que você não tem que ter. Tipo, né? por que isso acontece? Por que coisas ruins acontecem para quem tem fé, né? Sim, e assim, mas a Bíblia, né? Quem fez a Bíblia? Não, foram os homens que fizeram a Bíblia, né? Questionando a Bíblia. Sim. Enfim, e Rogério sempre muito, sabe, muito grudadinho com Deus, né? Então, aí nós nos afastamos e continuamos, só que assim, fica morno, fica uma coisa, né? E se fica morno, você tá ali, né? Começa a ficar um pouco em cima do muro, né? Não você vai dando brecha para o inimigo botar as dúvidas, os pensamentos atrapalharem, os questionamentos pessoais, né? Exatamente. E aí os anos se passaram e foi quando Jesus nos chamou pela dor, né? Que foi esse momento agora da pandemia, onde nós todos pegamos o Covid. O Rogério logo de cara... Que época que foi? Foi logo no começo? Foi logo no começo. Foi em junho, final de junho de 2020. Nós estávamos fazendo a quarentena na praia. E ali com todos os... E limpa isso, e faz aquilo, e álcool, e não sei o quê, e água sanitária, e máscara, e limpa produto... Enfim, né? E o Rogério, uma vez por semana, subia a serra, né? Para vir aqui para o ABC, que ele tinha um escritório de contabilidade, a época de imposto de renda, vinha para pegar documentos, voltava, fazia os impostos de renda lá. E até que um dia ele, numa quarta-feira, ele começou a ficar ruim e ele achou que fosse uma intoxicação alimentar. Na quinta-feira eu acordei já com uma dor de cabeça tremenda, achando que era uma dengue, né? Os olhos pareciam que ia saltar do rosto, uma coisa absurda, uma dor de cabeça que eu nunca tinha tido na minha vida. Mas já estava todo mundo já falando sobre a pandemia, né? Sim. E mesmo assim vocês acharam que eram outras coisas? Sim, porque não era, né, febre, tosse, dor no corpo, enfim. Eram outros sintomas. Eram sintomas. Não perdemos olfato, paladar, nada disso. Sim. Os meninos tranquilos. E aí isso aconteceu quarta, quinta, sexta, passou. Quando foi no sábado, ele já estava assim muito fraco. E eu falei para ele, Nê, vamos subir, vamos para o hospital, enfim. Nós fomos no domingo, na segunda que nós fomos para o hospital, foi quando ele ficou na UTI já. E eu já tinha um comprometimento também do pulmão, de 25% a 50%, ele já de 50% a 75%. E eles queriam me internar. Eu falei, peraí, e os meus filhos? Com quem vão ficar se eles estão também infectados? Então comecei a fazer o tratamento em casa e eles me disseram, olha, então hoje é segunda, quarta você volta pra gente fazer uma nova tomografia, enfim. Sim. Acometeu um pouco mais, foi onde ficamos 5 dias internados. Vocês dois? Nós 4, Daí né? ficou todo mundo internado. O Rogério na UTI já, eu e o Stefano, que é o meu menor, num mesmo quarto, e Henrico num quarto da frente, na ala de Covid. E foram os piores dias da minha vida, né? Foi assim, olha, eu não sei como te explicar, Oká.
a dor que eu passei, o desespero que eu passei. O medo, insegurança. O medo, o que os meus filhos passaram. Enfim, foram, então, 31 dias que o Rogério, nós ficamos 5 dias internados, o Rogério 31 dias antes de partir. E foi assim, eu não sei te explicar, foi um deserto, acabou comigo, eu digo que acabou comigo. E mesmo assim, desde quando o Rogério foi internado, eu falei, Senhor, estou entendendo o seu propósito. Então, eu estou voltando para o Senhor, eu estou voltando, né, com toda a força, com todo amor, com toda a fé que eu tenho em Ti. E começamos, eu e os meninos, a se apegar cada vez mais com Jesus. E toda a palavra que nós líamos na Bíblia mostrava a salvação do Rogério. Mas qual era a salvação do Rogério? Perante aos meus olhos, era aqui. Era aqui. Né? Eu tinha deixado já até a roupa dele preparada. Né? Ele tinha uma malha lá que ele gostava muito, escrito Jesus salva, Jesus salva. Deixei lá, eu falei, essa roupa que ele vai sair do hospital, a gente vai dar testemunho que, né? O que Deus fez em nossa vida. Sim. E toda vez, Cá, que eu orava, toda vez eu passava em oração o dia inteiro. Eu conseguia descansar à noite. Deus me dava o descanso à noite. Porque você tinha mais alguém que estava te apoiando nesse período? Ou era só você e eles? Só eu e eles. Foi quando eu comecei a seguir Lamartine, né? Lamartine Pozzella. Nas redes sociais. Nas redes sociais, no YouTube, escutar as pregações dele, juntamente com o pastor Antônio Júnior, né? Então, eram eles que me traziam a força, a pregação, sabe, o entendimento, a palavra do Senhor. E eu lá o dia inteiro em oração. Mas o meu erro, qual era meu erro? Eu orava assim, Senhor, né? Eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei, seja feita a tua vontade, Senhor, porque eu sei que a tua vontade, Senhor, é trazer o Rogério para nossa família são e salvo e curado. Em nome de Jesus, eu sei. Enfim, eu falava o quê? Eu falava, seja feita a tua vontade. E eu sei qual é a sua vontade. Porém, a sua vontade é a minha. A sua vontade é a minha. É a minha, eu sei. E assim, sempre, 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 sempre. Bom, chegou um momento, eu tinha um óleo ungido em casa. E ele já estava entubado, o Rogério. E aí eu falei, cheguei lá no hospital, que a gente foi totalmente acolhidos, né? São pessoas que eu amo de paixão, né? Lá no Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, o diretor, o Antônio Rubira, já era amigo nosso, né? E, enfim, aí eu cheguei lá no hospital, eu falei, eu queria deixar esse lencinho com esse óleo ungido, né, para colocar embaixo aí do travesseiro do Rogério, tudo. Eles falaram, não, peraí, deixa eu chamar a coordenadora das enfermeiras da UTI. Chamou a Juliana, e aí a Ju veio, ela batista, cristã, ela falou, Alê, você quer deixar o vidrinho? Toda vez que eu der banho nele, eu unjo ele, né? E olha, tá aqui meu contato e meu WhatsApp, o que você quiser, que eu ainda falei, não posso deixar um radinho tocando os louvores que ele mais gosta. Sim. Aí ela não podia. Aí ela falou, não, mas me manda pelo WhatsApp a playlist, eu deixo o meu celular no ouvidinho dele tocando. E assim foram os dias. Eu mandava playlist de louvores, amigos nossos pastores que mandavam oração para ele, colocava no ouvido dele, né? Nós mandávamos também. Porque você estava podendo visitá-lo? Não, né? Não podia entrar, não podia entrar. Então, mandava eu e os meninos falando, olha, amor, estamos aqui em casa, os meninos estão estudando, tá tudo bem, né? E ela mandava vídeo dele também? Então, os vídeos, eu tive, acho que 4 vídeos enquanto ele não estava entubado. Sim, ele falando,
né? Depois não dá. Porque ele foi entubado, depois ele fez tráqueo. E começa a ficar sedado, né? E aí estava sedado, fez diálise, comprometeu o rim, comprometeu água no pulmão, uma bactéria que ele pegou na semana que ele estava melhorando, né? Dias antes, né? Uma semana antes, a Ju falou assim: Ale, nós estamos fazendo, que é a coordenadora, né, lá das enfermeiras da UTI, nós estamos fazendo orações, né, para todos do Covid às 3 da manhã, né? Eu falei, eu já estava acordando, o Espírito Santo já me acordava, né? Eu me ajoelhava, orava, voltava a dormir, né? O meu problema era durante o dia, eu acordava já assim, desesperada, eu passava mal, enfim. Em um mês aí eu emagreci 16 quilos na época. Bom, comecei a orar junto com eles, né, fazendo essa corrente de oração. Quando foi na quarta, né, já 3 horas da manhã da quarta-feira, eu me ajoelhei ali, fui fazer minha oração. O que eu orei? O que eu ia orar? Jesus, né, seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é trazer. Quando eu comecei a orar... Você não conseguiu falar isso. O Espírito Santo falou assim: seja feita somente a minha vontade. O Espírito Santo falou para mim. E aí, quando eu falei, seja feita a tua vontade, a minha boca se encheu para falar, seja feita a tua vontade. E eu comecei a chorar, e eu não coloquei nenhum porquê, nenhum porém, nenhum pois. E foi assim que, quando foi na quinta-feira, Jesus levou o Rogério, né? Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.